O Rust, os arquivos dele eram extremamente minuciosos e ele não costumava falar muito. A não ser que você forçasse ele a falar. Mas ele era esperto. Alguns homens enxergam o mundo como ele é, outros precisam de ilusões para continuar vivendo. Mas existe um terceiro tipo, o tipo de homem que vê coisas que a maioria das pessoas simplesmente não suporta enxergar, e depois disso, nunca mais consegue voltar a ser normal. Rust Cohle é esse tipo de homem, um detetive, um niilista e um filósofo acidental, e talvez um dos personagens mais perturbadoramente lúcidos já escritos na televisão. Quando Rust aparece em True Detective, ele não parece apenas um detetive comum, ele parece alguém que já atravessou o inferno psicológico e voltou com algo diferente nos olhos. Enquanto outras pessoas vivem distraídas com rotina, trabalho e pequenas ambições, Rust observa e desmonta cada ilusão que sustenta a vida humana. I'd consider myself a realist, but in philosophical terms I'm what's called a pessimist. Ele não acredita em destino, não acredita em Deus e muito menos acredita que a humanidade tem algum tipo de propósito. Para Rust, a consciência humana é apenas um erro evolutivo. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by natural law. Rust acredita em algo profundamente perturbador. Ele acredita que a natureza humana cometeu um erro no momento em que desenvolveu a autoconsciência. Segundo ele, nós somos criaturas que sabem demais sobre a própria existência. Sabemos que vamos morrer, sabemos que tudo que amamos vai desaparecer, e sabemos que o universo não se importa, e ainda assim continuamos vivendo como se tudo tivesse significado. Rust vê isso como uma grande mentira coletiva, uma espécie de programação psicológica que mantém a humanidade funcionando. Religião, esperança, sonhos, para ele, tudo isso é apenas uma tentativa desesperada da mente humana de fugir da realidade. Mas existe algo curioso sobre o Rust. Apesar de sua visão brutal do mundo, ele não parece simplesmente cínico, ele parece cansado, como se carregar essa lucidez tivesse um custo enorme. Rust não bebe apenas por hábito, ele bebe porque sua mente nunca desliga. Ele está sempre pensando, sempre analisando. E quando você passa tempo demais observando a natureza humana, você começa a perceber coisas que a maioria das pessoas prefere ignorar. A violência, a hipocrisia, o egoísmo escondido atrás da moralidade. Rust vê tudo isso, e talvez por isso ele tenha tanta dificuldade em se conectar com as pessoas. A série cria um contraste perfeito entre Rust e seu parceiro Morty. I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. Ele acredita na estrutura da família, no trabalho e nas regras sociais. Rust destrói todas essas estruturas. Para ele, a moralidade humana muitas vezes é apenas uma máscara frágil, e esse contraste cria algo fascinante. Porque enquanto Marty parece mais normal, Rust parece mais honesto. Ele não finge, ele não se esconde atrás de ilusões confortáveis. Ele simplesmente olha para o mundo e descreve o que vê, mesmo que seja algo que ninguém queira ouvir. We all got what I call a life trap. A gene deep certainty that things will be different. That you'll move to another city and meet the people that'll be the friends for the rest of your life. That you'll fall in love and be fulfilled, like fulfillment. And closure, like nothing's ever fulfilled. Mas existe um preço enorme em pensar dessa forma. Rust vive isolado. Ele não pertence realmente ao mundo das outras pessoas, porque a maioria das pessoas precisa acreditar que a vida tem propósito, o sofrimento tem sentido, o bem sempre vence no final. Rust não acredita em nada disso. Quando você remove todas essas crenças, o que sobra é algo muito difícil de suportar. Um completo silêncio existencial, um vazio. E é aqui que o Rust se torna ainda mais interessante, porque apesar de toda sua filosofia niilista, ele continua lutando contra o mal. Ele continua investigando e continua perseguindo assassinos. Continua tentando impedir que monstros escapem. Isso cria uma pergunta fascinante. Se Rust realmente acredita que nada tem sentido, por que ele ainda luta? Talvez a resposta esteja em algo que ele mesmo diz. Rust afirma que o universo é apenas escuridão, mas no final da história, ele observa o céu e percebe algo curioso. Ele diz que antigamente havia apenas escuridão e que agora existem algumas luzes, pequenas, fracas, mas ainda assim luzes. E talvez essa seja a verdadeira essência do personagem. Rust não acredita que o mundo seja bom, mas mesmo assim, ele escolhe lutar contra o mal, mesmo acreditando que tudo pode ser inútil, mesmo
mesmo acreditando que o universo não se importa, ele continua lutando. E talvez essa seja a verdadeira essência do personagem. E talvez seja exatamente isso que torna Rust Cohle tão fascinante. Ele é um homem que olhou para o abismo e não encontrou respostas reconfortantes, nenhum grande significado, nenhum plano divino, apenas escuridão, mas mesmo assim, ele continua caminhando. E talvez essa seja uma das formas mais honestas de coragem que existem, porque às vezes, coragem não é acreditar que tudo vai dar certo. Coragem é continuar lutando, mesmo quando você acha que nada faz sentido.